E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, eu sou o professor Kelsen do canal Física e nossa aula de hoje, galera, é algarismos significativos, introdução à física. Na primeira parte de física a gente faz medições de objetos com algarismos significativos. O que é um algarismo significativo? Então vamos aprender aqui na nossa medida que eu tenho aqui. Então aqui, galera, nós temos aqui a medida aqui de um pedacinho de madeira, alaranjado ali, e tenho duas réguas. Vocês perceberam que as réguas são um pouquinho diferentes? Eu tenho abaixo a régua, a segunda régua ali, uma régua aquela comum que você usa na escola, né? A régua com a marcação em centímetros. E entre 1 centímetro e 2 centímetros, entre 2 e 3, entre 3 e 4 centímetros, você tem o quê? Aqueles tracinhos que são o quê? Os milímetros. A primeira régua aqui em cima, se você notar, não tem esses tracinhos, tá? É uma régua aí meio inusitada, beleza? Só para a gente poder ver essa parte de algarismos significativos. Bom, o que eu tenho aqui então? Eu vou medir esse pedaço de madeira com a primeira régua. Então eu vou pegar aqui, sempre começando do zero, tá galera? Ó, eu vou começar aqui do zero, ó lá, coloquei aqui o zero, e vou pegar aqui o final do meu pedacinho de madeira e colocar aqui, ó. Então, está mais ou menos ali entre 4 e 5 centímetros, beleza? Então, nesse caso aqui, galera, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, eu sei que o meu pedaço de madeira é 0, 1, 2, 3, 4 centímetros mais alguma coisa, tá? Vamos colocar aqui como sendo a primeira, né, a primeira medida. Então, vou colocar aqui o comprimento da primeira régua é de 4 centímetros mais alguma coisa. Entre 4 e 5 é como se eu pegasse entre 4 e 5 e dividisse em 10 pedacinhos. Só que não está os pedacinhos aqui, seria esse aqui de baixo, né? Então, no caso aqui seria mais ou menos uma metade entre, né, entre 4 e 5. Seria o quê? Aqui eu vou até fazer de uma outra cor para destacar aqui, ó. Seria aqui mais ou menos o quê? A metade, né? 4,5. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho 4,5 mais alguma coisa, certo? Então, nesse caso, eu tenho o quê? 4,6? 4,7? Então, vamos chutar aqui 4,6 centímetros. Eu tenho 4 centímetros e 6 milímetros, ou seja, 4,6 centímetros. Beleza. Vou pegar agora e fazer a mesma medição na segunda régua. Então, vou pegar aqui, pegar uma linha reta aqui, vou pegar lá, mesma coisa, tá vendo aqui, galera? Ó, até o zero lá, e vou pegar aqui o final aqui da nossa madeirinha lá, nossa parte lá, e vou colocar aqui, ó, passar um pouquinho aqui só para destacar para vocês aqui, certo? Então, a hora que você vê, nós temos aqui 4 centímetros, está marcado no nosso instrumento de medida, que é a nossa régua. A nossa segunda régua, a nossa segunda medição seria L2 é igual a 4 centímetros, está ali 4 centímetros, igual a gente viu no outro ali, certo? Aqui, ó, 4 centímetros, beleza? E agora eu tenho a outra medição, que são esses tracinhos do milímetro, que é, se você contar, eu tenho aqui 1, 2, né? 3, 4, 5 aqui e 6, tá vendo? Eu estou no sexto tracinho, então poderia ser 4,6, só que aí eu tenho 4,6 mais alguma coisa. Esse aqui vai ser o meu chute, certo? Como aqui está bem próximo aqui do 6, eu posso chutar aí um 4,6, um 4,6, 2, está bem próximo. Então você tem que ter pelo menos uma noção, certo? Você não vai colocar 4,6, 9, que não está próximo do 7 aqui da nossa medida ali do milímetros. Então vamos colocar aqui 4,62, ou seja, 4,62 centímetros. Beleza? Então, o que acontece aqui, galera? A nossa régua mais precisa é aquela que tem mais algarismos, que nós temos mais números aí que a gente colocou ali, que seria a segunda régua. Beleza? O que acontece aqui, galera? O que são esses algarismos? Então vamos colocar aqui o seguinte, eu tenho aqui, na minha primeira medida, eu tenho o 4
que está no meu instrumento de medida, ele está mostrando aqui que existe o 4 aqui no instrumento de medida, e um outro número que é o 6, que eu coloquei aqui na nossa primeira medida, que ele não está aqui, eu chutei ele. Então, esse primeiro número aqui, ó, nós chamamos de algarismos correto, ou seja, um algarismo correto. Este segundo número aqui, o 6 aqui, ó, nós chamamos de algarismo duvidoso. É o nosso primeiro duvidoso, certo? Aqui na segunda medida, nós temos o quê? Esses dois números, esse 4 e esse 6 aqui, que está sendo mostrado no instrumento de medida, tem o 4 aqui e tem o 6 aqui, certo? Que é nossos tracinhos aqui de milímetros. Então, esses dois aqui são os nossos algarismos corretos. E aquele chute que eu dei, que poderia ser 4,61, poderia ser 4,62, poderia até ser 4,63, se for o caso. Então, este chute aqui, galera, esse 2 aqui, ó, é o meu algarismo duvidoso. Então, vocês perceberam o seguinte? Na nossa medida, a gente vai ter algarismos correto ou incorreto e um único duvidoso. Que olha para você ver. Se você chutou aqui, por exemplo, na nossa primeira medida, que é 4,6, se você chutou aqui 6, como é que você vai chutar outro duvidoso? Que você nem sabe se aqui é 6, poderia ser um 7, certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, só existe um algarismo duvidoso na nossa medida. E quando a medida é feita corretamente, esse algarismo duvidoso é sempre o último algarismo. Beleza? A junção, vamos colocar assim, desses dois algarismos aqui em cima e desses três algarismos nós chamamos de algarismos significativos. Ou seja, o que é um algarismo significativo? Colocar aqui algarismos. São quem? São nossos algarismos corretos, mais o algarismo o quê? Duvidoso. Lembrando aqui, galera, que só existe um algarismo duvidoso na medida. Não existe mais de um, porque se você chutou uma vez, como você vai chutar outra vez, se você nem sabe qual aquele primeiro chute que você deu, se ele está preciso, certo? Agora, os algarismos corretos, você pode ter mais de um algarismo, como teve na segunda medida da nossa segunda régua. Tem algumas medidas, né, que você só tem o duvidoso. Aí a precisão do equipamento é muito pobre, certo? Na nossa próxima aula, galera, eu vou fazer exercícios de algarismos significativos. Tem a medida, para você saber quantos algarismos significativos tem, quais são os corretos e qual é o duvidoso. Beleza, pessoal? Espero vocês na próxima aula. Valeu, galera. Até mais.